Bem-vindos à nossa sala de testemunho. Hoje nós temos a alegria de ter o Leandro e a Joyce, que tem uma linda história com Deus, de construção de relacionamento, construção de fé. Eu creio que vocês vão ser muito edificados. O Leandro é um dos nossos pregadores principais da igreja e ao lado dele tem a influenciadora, a intercessora, que vai estar hoje vendo esse testemunho mais completo. Nós vamos começar pelo Leandro, contando um pouco do seu história. Vocês vão conhecer um pouco da história do Leandro até que ele chega à fé e um pouco dos dias de hoje. Legal. Eu sou filho do Neri da Ueraci, tenho minha irmã, a Lisandra, e uma família tradicional, assim, católica, não praticante, né? Sempre com a educação, conceito religioso, né? Mas aquela coisa aí, eventualmente, a igreja não tinha uma história com Deus bastante sólida, né? A gente tinha cerimônias, enfim, tudo aquilo que uma família que pese católica, assim, né, tem, mas não tinha aquela marca muito forte. Uma família com uma característica muito peculiar, onde as mulheres saíam para trabalhar. Minha mãe sempre saiu muito cedo, né? Desde muito cedo a gente aprendeu a se virar. Então eu recordo, assim, 4, 5 anos eu já preparava minha alimentação, já ia sozinho para a escola com transporte público. Eu entrei muito novo na escola, né? Entrei na primeira série com 4 anos, fiz 5 logo na sequência, então sou bem precoce. E aprendia, né? Tinha que me virar. Tinha minha bisavó que nos cuidava, logo em seguida ela contraiu o câncer, faleceu, e naqueles dias ali, então, a gente tinha que mais ou menos tomar conta de si. Os maiores tomavam conta dos menores e, né, assim a gente ia. A gente era morava num lugar bastante pobre, né? Um lugar bastante humilde, assim, que era em Canoas. A gente tinha uma vida um pouquinho melhor dada a situação ali, o que é interessante, mas todo o contexto social, isso é uma coisa que depois, mais à frente eu falo, mas ele puxaria para um lado, né? Se eu fosse olhar assim, hoje olhando, assim, poxa, ali Deus já tinha um propósito, porque a questão da drogadição, a questão do roubo, do tráfico, sempre teve muito presente a minha infância. Em casa, a gente tem uma história muito legal. E quando chega ali no ano de 1984, a gente tem 2 eventos bastante grandes. A minha avó, a avó Nena, que nos criava, ela é acometida de câncer, e a minha irmã engravida. Então são 2 eventos assim, bastante, né, fortes, preponderantes, que começam a mudar um pouquinho do histórico. Mas a gente passa a infância e adolescência nesse contexto. Já na fase adulta, aí eu conheço a Joyce, e acho que depois a gente conta um pouquinho, né, do nosso encontro, da forma como Deus age. E através da Joyce, aí eu venho para a igreja, e aí tem todo o processo de conversão, que eu acho que costumo dizer que Deus não deixou dúvidas de que Ele tinha realmente, né, que Ele gostaria de me pegar ali, porque acho que desde a chegada, todo o processo até a conversão, né, muito destacado. Interessante. Joyce, conta para nós aí um pouquinho da tua história. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, convite da igreja, do pastor. E eu, na verdade, nasci numa família cristã, né, luterana, e fui crescendo sempre com os princípios do Senhor, né, com um pouco menos de renovação, mas sempre conhecendo a palavra. Percorri todo esse percurso ouvindo meu pai orando por mim, né, dizendo que eu seria uma pessoa de fé, que eu cresceria sendo batalhadora, honesta, humilde. Então eu cresci nesse meio, né? Uma família tranquila, do comércio. Meu pai tinha primeiro comércio em Porto Alegre, também dentro de uma vila, né? E lá ele adoeceu, né? Teve muitas situações lá de assalto, de roubos, teve que sair de lá e veio para Cachoeirinha. Quando veio para Cachoeirinha, então começou um outro comércio e eu convivia com eles ali, né? De alguma forma, como eles não trabalhavam fora, eu estava ali. E a igreja sempre foi presente, né? Eu fui crescendo com a igreja presente. Tenho um irmão, o Clênio, né? Que tem hoje 2 sobrinhos também, né? Nós temos 2 filhos, eu e o Leandro.
E ali a gente foi, eu fui crescendo, fui para a escola, fui em escola em Porto Alegre, tive a oportunidade de estudar em Porto Alegre também, fiz alguns concursos para estudar em Porto Alegre e consegui passar, né? Já começou ali a questão do estudo, e depois fui para a universidade. E ali começa a minha profissão. Depois, na sequência, a gente depois descobriu que a gente lá no cursinho a gente já se conhecia, né? É verdade. Fiz a faculdade e depois então começa a nossa história minha do Leandro ali. Eu me considero assim uma pessoa que teve privilégios, porque nasci num berço cristão, ensinada o tempo todo, e acho que aproveitei as oportunidades que eu tive, né? E venho aproveitando. Então acho que é por aí assim o caminho. Mas fala um pouquinho da tua escolha da profissão, né? Então, A odontologia. Como é que isso aconteceu? Eu não tinha ninguém na família, né? Que fosse dentista. Não era uma escolha que, baseada ou vinculada a alguém que eu conhecia. Eu fiz o cursinho, e quando eu fiz o cursinho, eu escolhi uma turma que seria de TI, de informática. E nessa turma, sem eu saber nem o Leandro, estávamos eu e ele na mesma turma. Éramos colegas, lá no Universitário, em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. E lá, quando eu sentei, no primeiro dia, eu fiz amizade com uma pessoa, que era lá de Bento Gonçalves. E naquela turma tinha algumas pessoas que queriam fazer odontologia também. E ali eu fiz amizade com aquela menina e ela foi me convencendo: por que tu não faz odonto em vez de fazer TI? É muito melhor, tu vai lidar com pessoas e com a saúde. E aí eu pensei, eu vou tentar odontologia. Mudei na hora, durante o ano, e decidi para odontologia. Então foi algo que eu entendo como sendo de Deus também, porque hoje, pode ser que eu funcionasse na TI também, né? Mas eu entendo a minha profissão como um presente de Deus, né, na minha vida. Eu amo muito o que eu faço, né? E a partir dali foi isso. E aí depois, quando eu decidi a especialidade, também foi interessante, porque quando tu faz o curso de 4 anos, 5 ali, tu não sabe bem o que tu vai ser, né? Se tu vai atender adultos, crianças, vai fazer prótese, o que vai fazer, não sabe. Eu saí da faculdade sem essa convicção. E tive uma oportunidade de trabalho, que inclusive até hoje eu não recebi, mas eu vi de novo que na verdade não era para eu receber, eu só precisava estar ali naquele lugar, em que eu tinha que atender crianças. O Leandro até a gente já se conhecia naquela época, né? Sabia onde me levava, às vezes era um lugar bem difícil, eu ia de noite. Foi muito difícil. Hoje as pessoas olham e acham que é fácil, né? Não, foi muito difícil. E lá eu atendia só crianças. E lá eu vi, não, é isso que eu quero. E a partir dali começaram a vir cursos e cursos e cursos na área de pediatria. Então foi aí que começou. Então tudo Deus caminhando pra gente conhecer o caminho mesmo, né? Onde a gente tem que ir. Mas a TI te perseguia, né? A TI já estava perto de mim, o tempo todo. Perto. A turma é verdade, tu era mesmo, a gente fez. E depois, quando eu te conheci, eu te olhava, mas eu te via em algum lugar. Claro, ele chegava sempre atrasado nas aulas. Então eu tava ali sentadinha, né? Direitinho, e ele te passava no horário, esperando. E daí tinha sempre aqueles 15 minutos de tolerância, né? 15 minutos, né? E aí ficava ali, daí esperava, batia o segundo sinal, ficava ali, daí entrava aquela meia dúzia, entre eles estava ele. Mas eu, na época, não, foi cair a ficha muito depois, daí. Foi quando a gente se conheceu, porque eu fiz toda a universidade. E depois é que eu conheci. A gente foi da mesma sala do vestibular na URGS, porque é J, eu sou L. Inclusive na mesma sala. JKL, então era eu e na sequência já tinha mais alguns ali. É bem interessante, né? Tem... Nós nos cruzamos em alguns momentos, depois tem mais umas coisinhas pra contar. Tua escolha aí, tua ascensão profissional. Quando é que entra informática na minha história, né? Como eu falei antes, eu sou muito precoce. E eu sempre tive vontade de ter meu dinheiro, de fazer por mim, né? Então, muito cedo, eu fui trabalhar na empresa do meu ex-cunhado, né? E lá eu era estagiário e fazia tudo. Tudo, né? Desde estoquista, office boy, depois eu fui para vendas, aí estava começando ali os computadores. E aí eu fui fazer a mala direta no computador, quando, né, tô falando de coisa muito antiga, era muito arcaica. E ali, né, incentivado por ele também, naquela época a informática era a profissão do futuro, a gente falava, era a profissão do futuro. Não tinha grandes amores, eu confesso, mas
tudo chegou muito cedo. Um menino com 14 anos ter que decidir o que vai ser quando crescer, não tem essa maturidade. E aí eu lembro que eu disse, tá bom, vamos lá, vamos fazer. E eu passei no vestibular logo na sequência, né? Ali com 15 anos eu já estava entrando, né, na faculdade e assim, pagar para ver. E a TI é muito interessante porque ela se desmembra em várias áreas. Eu comecei na TI sendo extremamente técnico, né, com programação, desenvolvimento. Depois eu fiz manutenção de hardware, mas não era algo que me dava prazer. E isso é muito interessante, porque eu passava o dia inteiro fechado em mim mesmo. E eu tinha uma necessidade de interação com pessoas, sempre tive, né, necessidade de... E é muito legal e muito interessante, porque todos os lugares que eu passei, rapidamente eu não era o excelente técnico, mas eu era designado a uma posição de liderança, chefia, coordenação, porque, né, eu sabia ou tinha maior facilidade para lidar com pessoas, né, em todos os lugares. E aí veio aí de forma natural, e aí acho que na maturidade, assim, em algum momento eu disse, puxa vida, acho que agora me encontrei. Mas ainda as coisas, elas não aconteciam. Né? Reconheço, por exemplo, a gente casou sempre naquela insegurança e com empregos e desempregos, né? E quando achava que eu estava num emprego legal, alguma coisa acontecia, ou eu saía, né? Sempre até que eu tinha dentro de mim, sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, de empreender. Eu assim, puxa, deixa eu tentar fazer do meu jeito. E aí aconteceu, né? Em 2013, lá tive a oportunidade de entrar na empresa que eu tô e aí me tornar um dos sócios diretores. Mas até lá, e acho que é legal para quem está começando assim, a gente passa por muito aperto, a gente passa por muita dificuldade, por muito questionamento, será que é, será que não é? Eu sempre lembro assim, algumas maratonas de culto de quinta-feira à tarde, né, pastor, que a gente fala, assim, sempre foi meu aliado. Eu saía de um emprego, eu virava assíduo no culto de quinta-feira à tarde aqui, porque também era um momento de buscar, de pedir, de, né, colocar na presença de Deus. E isso vai dando força, porque ao mesmo tempo a gente vê assim, todas as portas que Deus abriu. Se eu for falar em termos de carreira profissional, não tenho a menor dúvida o tempo todo. Em todo momento eu vi a mão de Deus. Né? Poderia testemunhar aqui assim, dando exemplos de milagre, de voz de Deus, de resposta de Deus, conduzindo o processo, assim, que, né, muitos deles eu já publicizei em púlpito, que eu tenho certeza, né, tudo o que eu quis até hoje, né, tudo, absolutamente tudo, Deus foi provendo. Teve um preço a ser pago, né? A gente mede as coisas só pelo resultado final e não pelo processo. Verdade. Houve um processo de se humilhar na presença de Deus, mas também de trabalhar, estudar, ir a campo. A grande, talvez, crise do nosso tempo hoje são relacionamentos. As pessoas hoje são boas tecnicamente, mas se elas são mal em relacionamento, elas sucumbem. E casamento, relacionamento conjugal, talvez hoje a maior crise, né? Porque os relacionamentos hoje são efêmeros, passageiros, enfim. Eu queria começar ouvindo pela Joyce, assim, um pouco de mulheres, como é que foi que você chegou na pessoa do Leandro, já que ele não te chamava atenção lá no cursinho? Não me chamava atenção, longo tempo ele ficou sem me chamar atenção. Mas, então assim, a questão dos relacionamentos, acho que em todos os aspectos é o mais complexo. Tanto na questão conjugal quanto empresarial. Porque também dentro das empresas, se a gente não tiver uma maneira de se relacionar com o que a gente trabalha, não adianta, tu pode ser ótimo técnico, mas aquilo que tu agrega em volta de ti, tu não consegue de fato agregar. Então, isso para mim é um pouco mais fácil. Leandro, não sei. Eu tenho esta facilidade de relacionamentos, né? Tanto que tive outros convites dentro da Secretaria da Saúde, trabalhei durante 20 anos, agora esse ano eu decidi sair, fui coordenação de saúde bucal esse tempo todo, né? Relacionamentos com todos, né? Com aspectos políticos, e isso sempre funcionou muito bem. Não só pela parte técnica, mas pelo relacionamento. Em relação à questão conjugal,
Acho que é o grande desafio, principalmente quando se trata de duas pessoas como eu e o Leandro, porque são pessoas que trabalham muito, tem que ter muito cuidado para não ter uma concorrência, e a gente procura se cuidar nisso, porque senão a gente cai na concorrência de que um cuida do filho e o outro não cuida, e às vezes até acontece, né? E isso a gente precisa controlar, porque senão vai dar impacto, né? Porque não é a mulher que ficou em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, e o marido que saiu para trabalhar. Somos dois, né? Os dois trabalhando junto, da manhã à noite, com 2 filhos, com ele viajando, comigo viajando, e sem que dê um impacto muito grande na relação. De cobrança, de brigas, isso é um desafio, né? E que em relação à questão da escolha, da pessoa que tu vai escolher para estar contigo, eu acho que é uma das escolhas mais importantes da vida. Então eu diria que isso talvez é a primeira escolha mais importante, a profissão a segunda ou vice-versa. Né? A primeira de todas é a escolha por Deus, né? E quando o Leandro fala que a gente teve milagres, assim, teve a mão de Deus, gente, se a gente falar que todas as coisas, as pessoas vão achar, não, eles estão inventando. Não, estão exagerando, eles tiveram sorte, alguém ajudou, teve um pai que ajudou. Gente, são inúmeras coisas. Não, assim, ó, é inacreditável a quantidade de coisas que acontece todos os dias, pelo amor de Deus. Então, assim, as pessoas precisam crer que Deus faz milagres ali o tempo todo. Eu sinto isso todos os dias. Agora eu tive milagre, agora semana, hoje, amanhã. Então, assim, em todo o tempo, as pessoas precisam crer nisso. E quando elas creem nisso, mesmo uma jovem que está, né, uma mulher jovem que está querendo um namorado, ela também vai ter a resposta de Deus nisso. Ela precisa esperar em Deus, né? Quem é a pessoa que vai ser para ela. E isso é importante. Não pode entrar no desespero e não colocar em oração, e não colocar em oração de novo, que é o que eu fiz quando eu escolhi o Leandro. Não foi eu conheci ele lá e a gente namorou e no outro mês já vamos casar. Não. Porque ele não era crente. Teve um processo de conversa com Deus, de que as coisas teriam que acontecer, Deus teria que me provar então de que ele era a pessoa. Porque senão tu corre o risco de tu casar e separar logo em seguida. E não dá pra ser assim, né? E talvez eu e ele, se eu não tivesse a história da conversão dele, que Deus me prometeu que ele teria, nós já estaríamos separados. Porque é um relacionamento que não é fácil, né? São pessoas de temperamentos muito assertivos em todos, né? Tanto eu quanto ele. Focados. Muito focados. E se não tiver Deus nesse tipo de relacionamento, acontece o que a gente está vendo na maioria dos casais. Vai separar. É muito intenso, né? É muito se a gente intenso. for olhar assim, nós temos 2 carreiras. Acho que a única ressalta, um cuidado é como é que a gente equaciona tudo isso e os filhos. Né? A gente sempre olha assim para não esquecer, porque é uma parte extremamente importante, talvez uma das mais, né? Nós dois decidimos em algum momento nos lançar e a gente vem numa jornada muito frenética. Acho que tem um aspecto legal quando a Joyce assim, tem que cuidar muito para não haver concorrência, mas a gente é ao mesmo tempo os dois muito estimulador da carreira um do outro. A gente vibra e tem uma torcida muito saudável, ela várias vezes me orienta, eu oriento ela, essa troca ela existe, que a gente se compraza também no sucesso. O sucesso de um acaba sendo o sucesso de outro, né? E não é simples, eu digo assim, a Joyce tem jornadas de 12, 13 horas por dia e eu também. Eu saio de casa numa terça, retorno numa quinta, sexta, a Joyce tem cursos e como é que a gente equaciona tudo isso, né? Se a gente não entender que tem uma importância relevante ali. Girar todos os pratos não é fácil, eu digo assim, nunca é fácil, né? É sempre extenuante. Hoje a gente já está muito mais acostumado, né? Acostumados a conseguir conciliar tudo. Tem semanas que a gente diz assim, como é que a gente consegue dar conta de tudo isso? Né? E a gente consegue, né? Nunca perdendo o foco de Deus. Eu acho que tem algumas coisas que aí assim, a fé madura ela ajuda a suportar. Acho bastante interessante, estão vendo hoje
a Joyce evangelista, que talvez poucos conheçam, né? E eu digo, a Joyce chegou muito antes, a Joyce nasceu em lar cristão e a Joyce tem uma fé muito madura, né? Às vezes é o Leandro que está pregando. Eu digo, a Joyce, ela prega muito mais do que eu ao longo da semana no consultório. Né? A Joyce, ela evangeliza muito mais do que eu. Né? Cada paciente que chega, além da cura, né, do alívio da dor física, tem o alívio da alma, que a Joyce está ali sendo, como instrumento de Deus sendo utilizado. E isso, né, a gente, né, muitas vezes passa irrelevante e não sabe. Eu acho que também esse é o cimento, isso é o que sela, assim, tem a fé, né, tem a corrida maluca aí que a gente vive, mas tem a fé. Leandro, tu não foi criado em contexto cristão e ela é cristã. O que te chamou a atenção nela para querer? Porque ela seria careta, assim, né, no mundo, no contexto do mundo, ou seja, ela não era uma guriazinha iguais às outras. O que te chamou a atenção na Joyce? Eu costumo dizer assim, todo relacionamento, todo início de relacionamento, ele é baseado em interesse, né? Qualquer relacionamento. Né? Sempre tem algum. Obviamente, né, a gente olha o aspecto, né, uma menina loira, tal, né, bonitinha, acaba, no primeiro momento, é um valor, né, a ser considerado. Mas aí entra em cena algo que para mim é muito importante, tem alguns valores, né, que nós tem, né, que assim, é uma pessoa honesta, sincera, extremamente batalhadora. Eu acho que esse alinhamento de valores, quando tem, as diferenças tornam pequeno, né? A gente não tem diferença? Temos diferença, a gente tem que se cuidar, né? Todo dia é lua de mel? Não. Tem dia que né, tem divergência, como todo casal tem, né? Isso eu acho que é super legal e saudável falar, né? Mas, acima de tudo, existem valores, né? Quando os valores eles se alinham, eles são similares, aí eu acho que a coisa funciona. Pensa. Mas assim, chegaram no casamento, a condição que a Joyce tinha posto é que ele viesse ter um encontro com Deus. Como é que foi o teu encontro com Deus, Leandro? Acho que foi um processo, pastor. Assim, a minha conversão tem o episódio da conversão que também é bem marcado, né? Mas é um processo, porque eu confesso quando, né, a Joyce me convidava para vir aos cultos, eu peguei um momento, até o momento que eu chego à fé, e aqui na igreja, a igreja passava por um momento muito especial. Né? A igreja vinha no início, num ciclo de avivamento muito interessante. Eu lembro que eles com receio de não me levar nas reuniões quentes, né? Para eu não me assustar, alguém que não poderia se assustar, porque era tudo muito novo, era todo tipo de manifestação naquela época. Mas eu fui. E aí eu acho que assim, é pela palavra, né? A gente começa a crer principalmente pela palavra. Eu, extremamente cético, crítico, mas de alguma forma a palavra falava comigo e eu saí inquietado, pensando, né? Parece que faz sentido. Isso bem no início, né? Até começar a ceder. Aí acho que a Joyce vai testemunhar que tem um propósito dela, né? Não sei se tu quer fazer essa fala, acho que sim, porque o propósito era teu, né? Porque a pergunta do pastor não foi feita para mim, né? O que tu viu nele? Então, antes de começar, a gente estava conversando aqui, né? De que às vezes dentro da igreja tu não localiza a pessoa que tu gostaria, né? E aí eu tava, né, eu tinha namorado um tempo, mas tava sozinha, tava na praia, e eu já vinha orando, eu disse, Deus, assim, agora tô nas tuas mãos, né? Não vou ficar no desespero, a hora que tu colocar alguém no meu caminho, nós vamos analisar juntos. Sim, conversar. E aí tava lá, eu andando na praia, no calçadão, e o Leandro, do mundão, parou o carro. Olha que interessante, estava eu caminhando, não olhei nem pro lado, confortada, eu e minha colega, né, que trabalha comigo lá no consultório, parou o carro, ele e um amigo. E aí eu achei estranho, e parou o carro, já abordou, me oi gurias, tudo bem? Nós somos aqui da praia, tarará, e fique com o nosso telefone. Eu disse, puxa, mas será? Né, mas será que eu dou meu telefone? Achei estranho, mas parecia gente boa. Sim. Dei meu telefone. E ali, a partir dali, ele não parou de me ligar, de me chamar. E ele tinha muito interesse. Ele gostou muito. E aí, foi isso que eu pensei, mas que interessante, essa pessoa insistente, né?
E ele tá mesmo querendo alguma coisa séria. Aí tá, saí uma vez com ele, senti um pouco como é que era, né? Fui conhecendo, vi o que era a família dele. Depois vi que a mãe dele dava aula na Ubra e eu já estava indo já para um curso de especialização na Ubra, inclusive eu tinha visto ela já lá. E eu pensei, poxa, acho que ele é de uma família séria. Não tinha vice, para mim isso era fundamental. Sim. Né? Porque não dá, né? Mesmo se fosse um fumante, aqueles Fumante, não dá, nem Não dá, não tinha que chance. beba, né? Assim, já observava nas vezes que a gente foi numa pizza, alguma coisa, bebia, não bebia. Tá, mas eu não dava muita bola, não quero. Era muito narigudo e tal. Era narigudo, Era magro. muito narigudo, daí eu disse, não é pra mim isso aí. Até falei pra minha amiga, você não quer de repente namorar esse rapaz? Você estava bem na oferta pra amiga, né? Até hoje a gente ri disso, eu e essa minha amiga, né? Eu disse, ela, não, Joyce, não me importa com o nariz, mas não, eu já tô interessada em outra pessoa e tal. Tá bom. Virei mercadoria de E ele insistia. Eu disse, mas que coisa. Então eu comecei, eu disse, bom, Deus, então vamos lá, né? Vamos para aquela nossa conversa, eu e Deus. E aí eu pedi alguns sinais. Deus, eu preciso de alguns sinais, assim. Mas tem que ser sinais fortes, né? Que eu consiga ter essa nitidez, assim. Mesmo assim, vou querer talvez mais de um, né? Bom, daí um dia eu fui pro centro de Porto Alegre. E aí tava lá no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, fazer alguma atividade, nem lembro o que era. E no que eu tô indo, mas eu tinha ficado acho que uns 2 dias sem falar com ele me ligava e tal, mas sem marcar nada. No que eu tô indo no centro, cheio. A Rua da Praia era lotada. A Rua da Praia lotada, que agora não era. 8h30 da manhã. Lotado assim, e a gente se cruza. Tá, assim, eu e ele. Ele levou um susto e eu disse, meu Deus, como é que pode isso? Eu comecei a ficar preocupada, eu disse, será, né? Bom, daí a gente voltou a conversar, daí daqui a pouco descobri que o pai dele tinha o nome do meu pai, descobri que a irmã dele fazia aniversário junto comigo, alguns pequenos sinais. E ainda pedi alguns outros que vieram e pedi um sinal principal, assim, que foi, nós nem estávamos ainda namorando, era primeiro conversas, mas eu disse, olha, eu sou assim, eu creio em Deus, eu frequento uma igreja e pra tu ficar comigo tu vai ter que aderir a isso, senão não dá. E eu vou numa igreja e assim, assado, e eu vou estar num culto tal dia, né? Expliquei pra ele. E eu pensei... E a gente convidado pra sair no domingo à noite, e aí tu disse, não posso porque eu vou num culto. Ah, exatamente, tem coisa que eu esqueço, eu disse, eu vou num culto. Ele acho que queria que eu ia em outro lugar, nem lembro onde. Eu vou num culto, se tu quiseres ir. Acho que nem disse se tu quiser, deixou livre, assim, né? Ou não Eu acho que eu falei assim, tipo assim, eu vou estar no culto em tal lugar. Mas não forçou. Não forcei, porque também não sabia muito onde é que eu estava treinando. Né? Eu nem queria forçar, porque eu queria que Deus fizesse o trabalho, né? E aí eu tava nesse culto e ele apareceu lá, do nada, assim. Pegou o endereço, descobriu o endereço e foi. Era um culto que o pastor Mário estava pegando. Ali foi o pastor Mário, hein, que pegou. E ali, a partir dali, eu comecei a pensar, eu acho que Deus tem um propósito para ele. E a partir dali também ele começou a ir aos poucos em mais cultos, né? Ainda fui dando tempo ao tempo, por não sair casando ou noivando em 6 meses. Ainda demoramos para noivar, demoramos para casar, porque eu acreditava que tinha que ter o processo de conversão dele. Também não estava satisfeito só com o fato dele ir lá na igreja no culto. Frequentador. E assim foi. Daí foi para as vigílias, teve algumas experiências. Teve em lona de evangelismo, né? Teve em lona. Teve um culto, então, que eu acho que aquele foi muito forte, em que o pastor orou por ti, tu era bem novinho na igreja, tu estava com as mãos, o pastor botou a Bíblia na tua mão. Isso eu lembro nítido, assim, porque eu abri os olhos e vi aquilo. Então foi muito forte aquilo pra mim. É o que eu falei, assim, todo o processo, eu reputo o processo de conversão, né? Tem alguns sinais, algumas evidências. Acho que a vinda no culto, o interesse pela palavra. Eu lembro que eu absorvi, assim, como poucas vezes na vida eu saberia repetir quase toda a pregação. Eu saía da igreja e aquilo ali fazia muito sentido. Era assim, era o próprio Espírito falando assim, eu saía diferente. Talvez não desse o braço a torcer ainda, mas
aquilo ficava matutando e maquinando a semana toda, né? Poxa, nunca tive isso assim. Aí eu lembro que teve uma situação bastante ruim, que foi, acho que da noite da conversão, que foi quando a avó estava muito mal, né? A avó baixou o hospital e foi dada por meio que desenganada, estava numa maca de hospital, no corredor do hospital de clínicas. Você estava comigo, né, Joyce? Nós fomos lá vê-la assim e estava jogada. Assim, a situação naquela época continua, né? Bastante crítica, assim, caótica, ela estava com câncer e tal. E eu voltei para deixar a Joyce em casa e aquilo ali era um 7 de setembro. E era uma vigília que ia ter feriado, no feriado ia ter uma vigília. E todo mundo ia na vigília e aí alguém me convidou. Eu muito sem jeito, porque eu achava que era vigília para obreira e tal, ainda tentando, né, de repente escapar ali e tal. Não, mas vamos dar para ir e tal. E nós ficamos lá atrás, na 55, lá atrás. E aí é muito interessante todos os processos, né, que vão acontecendo ali. Uma das irmãs, ela teve a visão exatamente da avó no corredor, ela testemunhou, o pastor perguntou se alguém tinha tido uma visão e ela descreveu a cena. E ela disse, e tem uma criança, que era minha prima, né, e Deus diz que, tipo assim, Deus vai prolongar os dias para cuidar. E assim Deus fez. A avó faleceu anos depois, criou essa minha prima, e naquela noite ela descreveu e eu estava assim quebrantado, eu não conseguia parar. O espírito, quem tem experiência sabe o que é, eu não conseguia parar. E na mesma noite, né, o pastor que tinha tido uma visão, talvez lembrem dos ovos, de um cesto de ovos, que 2 rachavam, quebravam, não sei o quê. E o Dalmiro, e usou o Dalmiro para fazer um apelo. Fui eu. Chama se alguém queria aceitar que vou eu para frente, lembra? Processo? Uma vigília, eu. Quando a gente olha para o lado assim para ver onde estão os outros, né? Não vieram. Eu não tinha dúvida de que, né? E também assim, ali começa muita experiência com o Espírito Santo. Eu digo assim, uma conversão ela precisa ter isso para testificar. Porque dali para frente, aí assim, eu me desemprego, fico um tempo desempregado antes de casar, e eu começo a orar com Deus, conversar com Deus no quarto, e tem uma pessoa que trabalhava conosco, faleceu a Tereza, que era crente também, orava, intercedia por mim, a coisa mais linda, na hora, toco o telefone assim, eu orando, Deus. Então assim, eu comecei a ter naquela época experiências com o Espírito assim, muito forte, e aquilo sempre, né, testificando. Nós tínhamos, numa época lá, as campanhas com o evangelista de São Paulo, e que era o temor da família, vão trazer o Leandro nesses cultos, ele vai, e correu, rapaz, né? Porque eram cultos que tinha revelação da palavra, revelação de fatos, e era uma coisa tensa, né? Quando começava as revelações, e agora, né? Mas tu passou por esse... Eu não cheguei a pegar, eu cheguei naquela época, mas ali eu fui poupado. Deus me poupou. Mas aí teve um culto, aqui já, teve aquele divoti que todo mundo fala, mas aí o Werner veio pregar aqui na igreja num domingo. Eu acho que ele fez uma campanha, né? Assim, e eu tava ali também, aquilo foi extremamente impactante. Então assim, eu tava bebendo, meio que chegando de fora, mas a igreja tava num momento assim de... Tinha muito, né? Muito de Deus. E o Werner Ponza também já descansa na glória, mas ele era um avivalista profundo e um mestre na palavra. E juntando um pouco isso assim de tremendo. E aí chegou o casamento, sábado de manhã, lindíssimo, tranquilo, sem correria, tudo, né? Sem correria a partir da cerimônia. A partir da cerimônia, né? Antes, porém, uma série de coisas, né, que a Joyce é muito regrada, tudo muito organizadinho, e os bancos da igreja não chegaram na véspera. Chegaram na quinta, meia-noite, a gente estava ali arrumando o banco. Casamento de manhã é um desafio também, né? Porque tu não tem um dia para te organizar. Tu tem a madrugada e tu tem que lidar cedo. Mas eu tinha um desejo de fazer de manhã. Acho que o dia ele clareia, né? Sim. E foi um dia lindo, 4 de outubro. Um dia lindíssimo. E casamos então de manhã. Foi tremendo aquele dia. Foi mesmo? Foi incrível. Acho que tem coisas que a gente planeja, né? E é o nosso papel, mas nem tudo sai conforme a gente planejou. Não sai. Aí sair
e vai ser a graça de Deus, vai ser a bênção do Senhor e tal. E logo, algum tempo depois, vieram essas duas bênçãos. Sim. E aí, essas coisas das bênçãos é isso, né? Bem o que o pastor falou. A gente, eu sou assim, né? Tudo que eu planejo, eu gosto de fazer assim. Até isso é uma das coisas que a gente conversa muito. Isso são as divergências aqui. O Leandro gosta de planejamento, mas dentro mais da empresa, assim. Na vida pessoal, o planejamento é mais ou menos. Bacana. E eu gosto de tudo, começar de manhã sabendo o que eu vou fazer, depois de novo, porque isso organiza meu pensamento e organiza minhas ações, né? Mas aí, assim, os filhos foram planejados por mim, porque o Leandro, ele queria filhos, mas ele sabia o quanto, assim como eu sabia, mas eu acho que ele sabia mais que eu, o quanto isso ia impactar na nossa vida. Ia mudar. Quanto isso ia mudar e quanto isso ia exigir, e talvez ele tivesse mais noção do que eu também, de que os dois, então, trabalhando dessa maneira, estudando, e que ele já sabia que eu também não ia conseguir ser aquela pessoa que ficaria com os filhos, né? Então veio a Elisa, tivemos muito trabalho logo que ela nasceu, muito trabalho, porque é uma criança que não dormia, então nós passamos ali todo aquele tempo dela pequenininha sem dormir. Cada dia que o Leandro vinha para a igreja trazer a palavra, ela adoecia um dia antes, né? Sempre. Toda a escala do Leandro eu já me preparava com alguém para me ajudar para levar para o hospital. Era já sempre. Então a gente tinha isso, essa pressão, né? Nos incomodava muito, e ela hoje não, né? Mas era uma criança asmática, depois passou por cirurgia, né, de adenóis, então melhorou, mas passamos muito trabalho com ela, né, na questão respiratória e de temperamento também, uma criança difícil, pequena, assim, não dormia, ficava brava, eu acho que não respirava bem também, não tinha um andamento legal de dia, mas bem, foi. E aí eu planejei de novo ter o segundo, eu, né? Sim. O Leandro Tá bom, já. O Leandro dizia assim, mas quem são as tuas amigas que estão botando isso na tua cabeça? E eu disse, mas eu acho assim, ó, tem que ter dois, né? Eu achava que tinha que ter dois. Eu tinha um irmão, ela tinha irmã, né? Hoje eu até respeito quem quer ter um, eu respeito, porque acho que a gente começa a ver que de fato dois são quatro, né? Então os filhos multiplicam muito a nossa problemática em tudo, né? Não é só custo, é todo, né? Um doente é uma coisa, dois doentes é muito complicado, e com tudo. E aí planejei o segundo. E disse, Leandro, vamos encarar o segundo, porque ou é agora, não é, tem a coisa da idade e tal. E o Leandro, tá, vamos lá. Vamos junto. Vamos junto, né? E aí veio o Estevão. Daí o Estevão, assim, a gente passou por tudo que podia passar e ainda passamos. O Estevão, vamos dizer assim, um professor de fé, né? O Estevão ele é um professor, assim, ó, é um caso à parte. Porque se eu contar só, eu teria que fazer todo o testemunho só do Estevão. E para contar, inclusive diariamente hoje, o que acontece ainda, não é fácil. Então, o menino que nasceu nos primeiros dias no hospital, eu já vi que tinha algo errado, como eu trabalho com criança, eu já vi que tinha algo errado ali naquele olho, porque ele tinha uma fotossensibilidade à luz, a doutora colocava o teste do olhinho e aquele olho não abria, era bem complicado. Levamos para casa, no segundo dia que ele estava em casa, mamando, assim, aqui eu olho para ele e vejo, esse guri tem uma pupila fechada. E chamei o Leandro, não esquece nunca desse dia, né? Leandro, vem cá. E aí, pra mim, era nítido, né? Tinha uma pupila completamente fechada de um olho. Bom, daí caiu a casa, assim, caiu o mundo pra nós. Caiu o mundo porque a gente via que a gente tinha uma criança com uma deficiência, né? E que nós não sabíamos que deficiência era essa. Eu tinha uma noção, mas podia ser algo mais simples ou algo bem grave. Então, fomos para procurar médico. Na época, esses médicos especialistas na área muito específica para criança, a gente não achava, era consulta só daqui 3 meses. Eu sabia que tinha que ser para já, porque aquilo
a cura daquilo, dependendo do que fosse, como de fato foi, tinha que ser feito um procedimento rápido. Tá lembrando a semana ainda, tem só um recorte aqui. Acho que uma das cenas mais emblemáticas, assim, acho que já estava ainda costurada por causa da cesariana. Eu entrando com ele no colo, no consultório, querendo ser atendido, assim. Pedindo, por favor, e eu só fiquei dá. no carro, né? A gente ficou no Não tinha nem estacionamento. condições, eu estava costurada disse- com a cesariana. E precisava, ligava, ninguém tinha agenda e tal. Eu disse, vamos lá, eu vou na cara e na coragem. Subi ao consultório, uma sala de espera lotada. Deu com um menino de recém-nascido. Tinha 5 dias. Implorando ali, por favor, só olhe, eu só preciso que veja e tal. E a secretária, obviamente, né, não tem como, não dá, né? Aquela ida, virei as costas, saída do consultório até o estacionamento que eu já estava assim, um misto de tudo. De impotência, de frustração, de desespero, de, né, o que vai ser, o que vai acontecer. E tinha que manter, né, o ânimo da Joyce, ela não podia me ver, né, eu tentava não estar tão fragilizado. E aí nós chegamos em casa, uma decepção, aí pego o telefone e Eu tentei com a médica pediatra, olha, tem um tal médico que, né, a gente agradece até hoje, ele todo Giovanni Trave, que ele vai abrir uma agenda para vocês, porque ele faz só isso, só vocês têm que dizer o que ele tem. E eu liguei para a secretária, a situação é essa, a suspeita é disso e daquilo, né? Pode ser uma catarata congênita, mas pode ser alguma coisa tumoral. E a gente enxerga que o olhinho tem algum problema. Falei com a secretária. Da secretária, que idadezinha ele tem 4, 5 dias. Tá, então espera que eu vou falar com o doutor. E aí o doutor disse, não, pode trazer ele amanhã às 6h30 da tarde. Vocês conseguem estar aqui? Tá, consigo. E aí fomos. E aí sim, então ele fez o primeiro exame, a suspeita então era de aquela cegueira infantil no olho, né? Tinha um olho menor que o outro, uma microftalmia. E aí a dúvida era, ele tem outras síndromes ou tem uma síndrome associada a isso ou não? Poderia ter, né? E aí fomos para os exames, né? Enfim, o olho era uma coisa talvez até mais simples, mas daí aos 4 meses ele teve um desmaio que voltou de novo. Os médicos, né, agem de supor que ele pudesse ter alguma alteração neurológica, porque poderia ter alguma outra coisa associada, epilepsia, ninguém sabia por que aquele desmaio. O desenvolvimento foi indo normal, usando óculos, tampão no olho, né, todo mundo ajudando. Na época, até então, pouco tempo, né, a Zuma foi o nosso grande suporte, então a gente agradece demais, eternamente a Zuma, né, que nos... Porque talvez se não tivesse a Zuma, seria muito difícil, até eu continuar trabalhando, eu trabalhei bem menos, mas claro, alguns dias eu ainda atendia, e a Zuma, a tia, a mãe, a Leide, né, a minha sogra, a minha cunhada, todo mundo então no mutirão, tentando suportar aquilo tudo, porque a gente precisava também dar o suporte para Elisa. A Elisa era muito novinha, 2 anos e pouco. E nós naquela angústia, chorava no chuveiro, porque eu não sabia o que aquele menino tinha. E aí foi descartando, assim, Deus foi dizendo, não é isso, o milagre atrás do outro. Chegamos aí numa médica que disse, não, esse guri tem Alguém não queria uma falar alteração. Chamou o Leandro. Chamou eu sozinho no consultório. Esse guri tem uma alteração em eletro grave, pode entrar agora com medicação anticonvulsiva, né? Não, ela pintou um quadro que era para preparar, mas assim, ele jamais seria uma criança normal. Eu lembro que a frase dela foi essa. Receber isso sozinho assim, Que golpe. é um golpe, né? É um golpe, aquela coisa assim, mas por fé. Aí eu volto para casa, assim, dias muito estranhos. Hoje passa, assim, trazendo, né, correndo muito a timeline, mas parece que são dias intermináveis. Muito estranho. E eles não saem da nossa mente. A sucessão das notícias, parece que depois as nuvens começam a dissipar, mas parece que naqueles dias só vai piorando o quadro, né? E aí essa médica, ela não quis dar resposta para Joyce e disse, não, eu preciso falar com teu marido, com teu esposo. Aí eu fui sozinho, né? Quando tem alguma coisa assim, a gente já se prepara para uma notícia muito boa. Sim. Mas ela dá um veredito ali que ele é estarrecedor. Eu lembro que eu digo assim, puxa, eu não sabia o que fazer, assim, meu Deus do céu. Foi quando a gente se encontrou no canteiro, naquele dia que eu saí assim, meio aéreo, né? Estava sentado nos degraus do prédio. Eu não tinha coragem de subir e contar para Joyce.
né? É um dia bastante marcante, assim, porque eu dizia, meu Deus, eu vou ter que dar essa notícia para Joyce. Ao mesmo tempo, eu disse assim, não, mas eu tive visão desse menino, esse menino foi regado em oração, né? Pastor tinha tido uma visão no culto que a Joyce tinha ido, de um menino, eu disse, não, e eu já consagrei, esse menino não é para ser um servo de Deus, e, né? Aí eu disse, vamos procurar outra opinião médica. Acho super importante, ele já vinha medicado com remédio. E ali é o que a Joyce diz, aí vários processos, ter assim, não sei quantos exames de anestesia geral, cada vez que levava ele, assim, entregava ele, ia para a sala e orar, porque era muito novinho, né? Ele com 20 dias operou, depois fazia, cada exame tinha que anestesiar ele para fazer todas as tomografias. E ali começou a melhorar, né? Ali ele vem para um processo já começa muito complicado quando com 30 dias ele já tem que operar. Ele é operado com 30 dias, depois ele é acessado de novo para fazer remoção de pontos e tudo mais, tudo com anestesia geral. Depois disso é que vem essas outras histórias confusas, de um desmaio, de uma suspeita então de ter algo a mais ali. E aí parece que aquele pesadelo perdurou, né? Até as coisas, né? As coisas irem clareando e a gente firme em fé. Bom, Deus nos deu essa tarefa, né? E o que vier nós vamos enfrentar. Claro que a gente gostaria que as coisas se abrissem, que entrassem dentro da normalidade, mas a gente precisava de algumas respostas e a gente foi tendo com o tempo, né? E a gente vai, uma coisa importante, assim, talvez, né, alguns irmãos estão assistindo, vão ter tempos que a gente vai estar chorando, vão ter tempos que a gente vai estar assim, não vai estar na melhor estação. Eu lembro que muitas vezes eu nunca saí da escala, né? Eu lembro que assim, tinha domingos que, né, uma madrugada inteira de choro, de dor, de sofrimento, mas eu estava trazendo a palavra e cada um tem seu ministério, tem seu serviço, e nem sempre, às vezes a gente vai semear com lágrimas nos olhos, sim. A gente vai plantar e isso também é Deus dizendo assim, eu estou contigo no tempo bom e no tempo mal, né? Eu acho que isso é super importante. É porque as pessoas acham às vezes porque a gente tem Deus, a gente está sempre passando, né? Não, a gente uma primavera. Tem tudo, mas a certeza de que Deus está contigo é que faz com que tu levante de manhã, que tu tenha de novo ânimo e tu tenha certeza de que Deus vai te responder. Então essa é a grande diferença. E também a diferença de saber que nesta hora a escolha do parceiro e da parceira se justifica na crise, não na facilidade da vida, né? No glamour. Ou seja, quando eu estou no ruim, assim, agora eu conheço quem eu escolhi, sabe? Escolhi a pessoa certa. Porque se eu estivesse sozinha carregando tudo isso ia ser muito complicado. E eu e o Leandro é incrível, eu acho que até no ruim a gente até... Olha que no ruim a gente se puxa. Se puxa. De um anjo ao outro, né? De um anjo ao outro, sim. E Estevão hoje é uma flecha, né? Uma benção. Muito inteligente, ele tem um desafio. Um coeficiente de inteligência impressionante. Só que um desafio pra gente botar ele nos eixos. Educar ele é um desafio, é um pós-graduação. Mas ele é filho de alguém, então tem que saber que ele carrega uma genética. A genética ela é muito forte, né? É mais Barbosa ou ela é uma genética mais... Eu não tenho dúvida, pastor, se você ficar assim, alguns minutos com ele, mas não assim tão formal, você vai conseguir na hora ver. Saber quem é o pai da criança. Quem é o pai da criança. De subir, de tal, né? De conseguir dialogar, assim. Argumento contra argumento. Argumentos incríveis. Argumentos incríveis. Sabe, todas as bandeiras do mundo em 12 minutos. Literalmente. Ele conhece todos os países, ele sabe a história de todas as guerras, tem algumas coisas assim que... São até, né? Então... É impressionante. Só que daí essa inteligência nos dá um nó, né? Sim, ele sabe como achar. Benção, nós estamos indo no nosso final, e claro que tem tanta história para contar, né, de experiência com Deus. O Leandro, né, podia contar algumas coisas do dom, Deus tem usado ele com cura, palavra. A Joyce, se o Leandro é do coletivo, a Joyce é do 1 a 1, né, de marcar a vida de pessoas, de orar com pessoas, indo no consultório. Fazendo um resumo, o que vocês gostariam de deixar dito para as pessoas? Assim, olha,
Isso é marcante na nossa vida e a gente gostaria de repartir esse tesouro com vocês. Começo eu. Bem, acho que, então, sempre, princípio básico, creio que o Senhor vai estar no controle, né? Esse é o princípio básico. Pensando em área profissional, tu tem que focar onde tu quer chegar, né? E com humildade, tu fazer o melhor daquilo que tu sabe que tu tá conseguindo fazer, do melhor. Por exemplo, eu poderia pensar em fazer uma atividade muito complexa, pensar em ganhar dinheiro na área de odontologia e talvez não ser feliz, né? E não ter habilidade naquilo ali. Então, assim, naquele montante de coisas que tu pode fazer, escolher aquilo que tu entende assim, ó, isso Deus tá me dando dom e te aplicar naquilo ali, né? Mesmo que aquilo seja pequeno, mesmo que para ti seja algo simples, seja bom naquele pequeno, porque aquele pequeno vai te fazer diferente. Eu sinto muito isso, porque quando eu escolhi lá odontopediatria, que era lidar com crianças, naquela época era até criticado, lidar com crianças, né? Não ganha nada de dinheiro, não sei o quê. E eu pensei, não, vou fazer o melhor disso, além de trabalhar no serviço público, também cuidando de alguma forma de pessoas, mas vou me dedicar a tudo que eu puder fazer melhor naquilo, né? Vou estudar aquilo e daquilo que parece uma coisa tão simples, tu consegue te destacar. Então, acho que no profissional é isso. Seja humilde, né, naquilo, tenha bons relacionamentos com as pessoas, sempre com Deus na frente e naquele foco que tu pegar, eu sou bom nisso aqui, ó, tô me saindo bem. Investe naquilo, em tentar melhorar, em tentar crescer e aquilo tu vai te sair bem. Em relação ao relacionamento também, acho que, né, conjugal, não escolher a pessoa, Deus precisa estar no controle daquilo. Não pode ser da tua cabeça simplesmente. Tu tem que, é a pessoa que tu vai estar a vida toda, né? É a pessoa que vai te ajudar ou vai te derrubar, né? Então, assim, também escolher alguém que Deus está te direcionando, né? Que seja uma pessoa compatível com aquilo que tu quer alcançar. Então, acho que a princípio é isso, assim, a gente todas as coisas que a gente vai fazer, mesmo no relacionamento quanto na vida profissional, tem que ter uma perseverança. A gente não começa grande, É verdade. a gente começa lá embaixo, pequenininho, né? A gente não é de uma família que ganhou tudo e é só tocar um negócio, e às vezes essas famílias ainda não conseguem, né? Essas pessoas não conseguem tocar um negócio de uma família, por exemplo, bota tudo fora. Então, assim, a gente tem que começar pequeno e aí a partir dali a gente vai evoluindo com o tempo, na ajuda de Deus. Então, eu entendo assim. Eu concordo, acho que até, só complementando, acho que o que for fazer, faz o melhor. Eu sempre pensei assim, cada vez que a gente vai se lançar em alguma empreitada, em alguma jornada, faz o melhor, né? Ministerialmente, faz o teu melhor, sempre. Parece às vezes que a gente não está vendo a colheita, né? Mas já em algum momento os frutos aparecem, né? Acho que essa semana foi uma semana gratificante para nós dois, né? A Joyce compartilhou uma menina que ela não conhece, ela chamou ela no direct ali no Instagram, eu acho, e disse, tu és a minha inspiração. Muito emocionante, né? Para mim. Muito forte, ela dizendo assim, tu és a minha inspiração, sei que... Uma dentista que está recém... Está em início de curso, né? Eu não sei nem onde ela é, se ela é aqui do Rio Grande do Sul, é que Instagram dá esse volume, né? E ela dizer, tu é minha inspiração, aquilo me correu uma lágrima, assim. E a mesma sensação eu tive, mas aí, né, de forma muito análoga, nós estávamos em Brasília, poxa, eu vi o Alexandre Birman elogiando o Jean Pacheco, nosso, né? E aí, a sensação de um pai que vê o filho bem, né? Poxa, o Jean está tocando uma operação de uma empresa desse tamanho em Nova York, sendo elogiado pelo presidente da empresa. Né? E aí eu chamei ele também e ele dizendo assim, poxa, eu que te agradeço porque muitas vezes tu de certa forma influenciou, tu fala. Então, saber que a gente está no caminho certo é saber que tem pessoas que estão olhando para nós e por uma história, como a Joyce falou, a gente começou do nada e a gente é nada, mas a gente vem tentando e nessa força de tentativa, erro, acerto, a gente vem fazendo diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é o que fica, assim, né? E nos dá ânimo de continuar, de ir à frente para ver, né? E eu acho que daí nós, quando a gente, independente de sucesso profissional,
O que eu vejo, assim, que a gente consegue trazer a luz de Cristo, assim, sabe? Sim. Quando tu ajuda pessoas, as pessoas veem, tu é diferente. É o porteiro do prédio lá do curso que veio falar comigo, eu dei atenção para ele disse, tu é crente, né? Eu também sou, ele disse. Porque A luz, né? a luz, tu tratar bem as pessoas, não importa quem for, né? Tu amar as pessoas, então a gente precisa fazer diferente nesse mundo. Tem que ser Senão diferente. não dá, Pra fazer não diferença, tem que importa ser se eu diferente. sou dentista, se ele é ateísta, tem dinheiro, não tem dinheiro, não importa como que tu é. Tu tem que fazer diferença quando tu te coloca, quando tu trata as pessoas. Verdade. Bem, nós estamos encerrando aqui a nossa live do Testemunho da Semana com um pouquinho de quero mais, assim, porque nada do que eles conquistaram, venceram, seja filho, seja profissional, foi simples ou fácil, mas sempre foi batalhas superadas porque ambos tinham como denominador comum o Senhor Jesus. Que esse testemunho tenha te ajudado, copie o link, envie para outras pessoas e na semana que vem nós vamos estar juntos novamente. Obrigado.